Entre montanhas gigantescas que o isolam do mundo e aldeias tão silenciosas que parecem congeladas no tempo, existe um país que quase ninguém nomeia, procura ou compreende. Um país onde chegar a casa nem sempre significa ter atravessado uma fronteira legal, mas sim ter sobrevivido a uma estrada sem alcatrão, sem guarda-corpos e sem placas. Onde as regras não estão escritas, mas todos as conhecem. Onde as festas são monitorizadas, a dor é limitada e até a forma como se veste pode tornar-se um problema. Este é o Tajiquistão, um lugar onde a vida cotidiana inclui cenas impossíveis de aceitar para qualquer estrangeiro. Casamentos sem consentimento, funerais sem lágrimas, túneis com cheiro a gasolina e confinamento, e comunidades que ainda resistem com velas, trocas e silêncio. Um lugar onde se tomam decisões importantes não em casa ou na escola, mas em escritórios que ninguém vê, mas todos sentem. Entretanto, as famílias organizam-se da melhor forma possível. Os invernos isolam cidades inteiras. E o estranho não é o que acontece, mas o que não é contado. Como é acordar todos os dias num local onde tudo custa o dobro? Bem-vindo a Mundari. Vamos começar. Um país fora do mapa. Em uma região afastada do comércio, do turismo e do burburinho internacional, existe um país montanhoso que poucos conseguem localizar sem consultar um mapa. Cercado por outras nações pouco visitadas e sem saída para o mar, esse canto da Ásia Central raramente entra na conversa global. Os povoados se escondem entre encostas íngremes, as estradas atravessam passagens difíceis e os sinais de modernidade chegam lentamente. Não há arranha-céus, nem grandes aeroportos, nem rodovias rápidas. Apenas montanhas, silêncio e rotina. A vida dentro de suas fronteiras transcorre discretamente. O país é governado por um poder central que se mantém inalterado há décadas. As decisões vêm de cima e quase nunca são debatidas. A imagem do líder está presente em edifícios públicos, salas de aula, estações e, muitas vezes, até nas casas. Ninguém o questiona em voz alta. O sistema foi projetado para funcionar assim. Fora das cidades, a vida segue um ritmo próprio. A tecnologia avança devagar. As redes móveis nem sempre funcionam. Os serviços públicos chegam no limite. Em muitos vilarejos, o cotidiano ainda é manual, básico e local. As casas são construídas com materiais da região, os carros são remendados com peças de segunda mão e as roupas são usadas até o último fio. O idioma principal é uma variante do persa, adaptada às tradições locais. O russo continua presente, especialmente em documentos oficiais, escolas e meios impressos. Em algumas regiões, também se falam línguas minoritárias, dependendo da comunidade. Essa mistura reflete uma história marcada por influências externas e realidades internas que ainda coexistem. As conexões com o mundo exterior são limitadas. Poucos voos, presença diplomática reduzida e controles fronteiriços rigorosos. A maioria dos habitantes nasce e morre sem sair do país. Emigrar não é fácil, tampouco incentivado. O turismo quase não existe. Quem chega o faz por trabalho, cooperação internacional ou missões específicas. Visitantes por lazer são uma raridade. O dia a dia depende tanto do clima quanto das normas oficiais. Festas são vigiadas, reuniões precisam de aprovação e até celebrações religiosas sofrem restrições. A improvisação tem limites. Até decisões privadas podem ser observadas se destoarem do esperado. A autoridade se reafirma por meio de símbolos visíveis. Um deles é uma enorme bandeira erguida sobre um mastro de altura recorde. Ela se impõe na capital como um lembrete constante de presença e permanência. Pode-se vê-la de longe, sempre tremulando, como se marcasse o centro de tudo. Esse país não aparece nas capas de revistas nem em documentários turísticos. A vida acontece sem holofotes, sem escândalos nem grandes anúncios. As ruas seguem seu rumo. O povo faz o que pode com o que tem,
e o modelo se repete sem mudanças evidentes. De fora, parece esquecido. De dentro, simplesmente é o que existe. Geografia selvagem. O país ocupa mais de 140 mil quilômetros quadrados, mas grande parte desse território é coberta por cadeias montanhosas que dominam a paisagem. As áreas habitáveis são escassas e se concentram em vales estreitos entre os picos. As cidades e vilarejos não se expandem muito, pois as encostas íngremes impedem o crescimento. A maior parte da população se reúne onde o relevo permite algum espaço, geralmente às margens de rios ou em ladeiras acessíveis. As fronteiras nacionais são delimitadas por montanhas de difícil travessia. Duas cordilheiras principais, uma ao norte e outra ao leste e sul, cruzam o país com cumes que ultrapassam os 7.000 metros de altitude. Entre essas montanhas, abrem-se passagens naturais que conectam as regiões por rotas estreitas, traçadas seguindo as curvas do terreno. Muitas dessas estradas foram planejadas para evitar cruzamentos com países vizinhos, cujas relações nem sempre foram estáveis. As montanhas também influenciam diretamente na forma como se constroem casas, estradas e rotinas diárias. As encostas, os deslizamentos e as mudanças bruscas de temperatura exigem constante adaptação. Há locais onde o sol só aparece por algumas poucas horas ao dia, por causa das sombras projetadas pelos picos. Em outros, a temperatura à noite cai tanto que é preciso se agasalhar mesmo no verão. O relevo acidentado também dificulta os deslocamentos. Existem rotas que atravessam passagens a mais de 4.000 metros de altitude. Nesses trechos, os veículos perdem potência por causa da falta de oxigênio e precisam avançar com cautela por curvas sem proteção lateral. No inverno, muitas estradas ficam bloqueadas por neve ou gelo, e os equipamentos disponíveis nem sempre dão conta de liberar todos os trechos a tempo. Uma das estradas mais conhecidas cruza o leste do país e liga a uma nação vizinha. Ela se eleva até se tornar um dos pontos transitáveis mais altos da Ásia. A rodovia, além de conectar regiões, virou um desafio para os que se atrevem a percorrê-la por conta própria. Buracos, deslizamentos e trechos sem asfalto podem transformar o trajeto em uma jornada de vários dias se o clima não ajudar. A localização, o clima e a ausência de litoral obrigam o país a depender quase totalmente de suas próprias soluções internas. A infraestrutura disponível não segue padrões internacionais, mas sim a necessidade urgente de se adaptar ao ambiente. Cada obra enfrenta os mesmos obstáculos: encostas íngremes, altitudes extremas e solos instáveis. Nada se instala facilmente neste terreno. Sobrevivência no impossível. As condições do terreno obrigaram muitas comunidades a organizar sua vida de uma forma que dificilmente se vê em outros países. Nas regiões rurais, onde os recursos são escassos e o emprego formal quase não existe, as famílias tiveram que se reinventar para sobreviver. Compartilhar responsabilidades dentro de estruturas familiares ampliadas não é novidade, mas sim uma fórmula que se repete há gerações. Uma das práticas mais comuns em áreas remotas é a união de um homem com mais de uma mulher, sem registros legais nem reconhecimento estatal. São acordos informais que funcionam como redes domésticas de apoio. Não há contratos, mas há pactos mantidos pela tradição. Em muitas aldeias, esse tipo de convivência é aceito, sobretudo onde o Estado não chega com recursos nem oferece alternativas reais. Nesses contextos, tudo depende do que pode ser feito dentro de casa ou com a ajuda dos vizinhos. Se um homem parte em busca de oportunidades em outro lugar, é comum que os que ficam dividam as tarefas sem esperar apoio externo. As mulheres se organizam entre si, criam os filhos juntas, cultivam a terra quando há e mantêm o núcleo familiar com o que estiver disponível. Às vezes, essa cooperação vira convivência prolongada, baseada mais na necessidade do que em uma escolha afetiva. As uniões múltiplas costumam ser formalizadas de forma religiosa ou comunitária. Não há envolvimento de instituições nem registros civis. Um líder local ou um familiar atua como mediador, e um acordo verbal é suficiente para que o vínculo seja considerado válido. Esse sistema
ainda é comum em várias regiões do país, onde o aspecto legal perde importância frente à funcionalidade. A estrutura familiar resultante desses acordos é ampla e flexível. As crianças convivem com meios-irmãos, tias que assumem papel de mães e adultos sem laços legais, mas com presença constante. As tarefas são divididas conforme a idade e a capacidade. Tudo o que entra na casa é compartilhado. Não há sobra, apenas o necessário para o dia e um pouco guardado para o inverno. Em muitos desses vilarejos, há apenas uma escola, uma pequena loja e um centro médico básico. A organização coletiva torna-se essencial. Se alguém adoece, os vizinhos improvisam um transporte. Se falta comida, recorre-se ao escambo. Na ausência do Estado, o grupo assume o controle. Viver em comunidade não é uma escolha ideológica, mas uma estratégia de resistência. Embora as leis nacionais proíbam uniões múltiplas, sua aplicação depende da região. Em áreas afastadas, o controle institucional é fraco, e muitas práticas seguem a lógica local. Enquanto não houver conflitos abertos ou denúncias, as autoridades não interferem. Se surgem problemas, tentam se resolver internamente, sem sair da comunidade. A sobrevivência nessas condições não segue modelos importados nem doutrinas. Adapta-se ao que há. Cada decisão se baseia na urgência, no possível, no imediato. As famílias não agem por tradição ou rebeldia, mas por pura necessidade. O que não se consegue, se substitui. O que não chega de fora, se constrói por dentro. Assim, cada grupo encontra sua maneira de seguir em frente, mesmo que isso signifique romper com o que é considerado normal em outros lugares. Infraestrutura entre o perigo e a façanha. Uma das obras mais comentadas no país é um túnel de mais de 5 quilômetros que atravessa uma montanha na região central. Sua construção evitou que milhares de pessoas tivessem que cruzar um país vizinho sempre que precisavam viajar entre a capital e uma cidade ao norte. Foi projetado para encurtar a rota, torná-la mais segura e reduzir a dependência de passagens fronteiriças. Mas, desde sua inauguração, não deixou de apresentar problemas. Durante anos, o túnel operou com falhas técnicas constantes. A ventilação era quase inexistente. As luzes piscavam e, quando chovia ou nevava, as infiltrações formavam poças ou gelo na pista. Somavam-se a isso buracos, acúmulo de gases e sinalização deficiente. Apesar de tudo, o tráfego nunca parou. Milhares de veículos o atravessam toda semana porque não há alternativas viáveis. Na temporada de neve, torna-se a única via ativa entre duas das regiões mais populosas do país. Embora alguns trechos tenham sido melhorados, a estrutura ainda gera preocupação. Não há saídas de emergência adequadas, o sistema de drenagem continua precário e os cortes de energia são frequentes. Ainda assim, o túnel permanece em operação todos os dias. Por ele circulam alimentos, combustíveis, suprimentos médicos e passageiros, especialmente quando outras rotas são bloqueadas pelo clima. Muito perto dessa região, ergue-se outro projeto monumental, uma represa que pretende se tornar a mais alta do mundo. Foi construída sobre um rio que desce com força dos glaciares distantes. O objetivo é gerar eletricidade suficiente para abastecer o país e exportar o excedente para nações vizinhas. Considerada uma obra estratégica para reduzir a dependência energética externa, seu projeto aproveita o desnível natural e o fluxo do rio para maximizar a produção. O paredão principal, feito com materiais trazidos de várias regiões, foi projetado para resistir a terremotos e suportar pressões constantes. A estrutura inclui canais de desvio, comportas, túneis secundários e uma rede elétrica que alimentará tanto zonas rurais quanto industriais. Além de produzir energia, a represa também pretende conter as enchentes que, a cada primavera, afetam os vilarejos situados rio abaixo. Espera-se que armazene reservas durante os meses de abundância e garanta um fornecimento estável nas épocas secas. Também servirá como sistema de controle para evitar inundações que danificam plantações e estradas. A construção tem sido complexa. Máquinas pesadas,
técnicos estrangeiros e logística milimétrica foram essenciais para o avanço. Cada componente precisa chegar no momento exato, sem margem para erro, pois as condições do terreno não permitem improvisações. O clima extremo obriga os trabalhadores a atuar somente em determinadas faixas horárias e interromper as atividades durante o inverno. A infraestrutura neste país não obedece a luxos nem a grandes ambições estéticas. Cada túnel, cada muro e cada estrada são respostas básicas a um ambiente que impõe limites físicos muito concretos. Aqui, tudo precisa ser construído com planejamento, resistência e precisão. O terreno, o clima e a altitude não perdoam erros. O que se ergue deve funcionar, durar e se sustentar, custe o que custar. Corpos vigiados, gestos regulados. Antes de se casarem, muitas mulheres precisam apresentar um exame médico exigido por escritórios locais. Embora não exista nenhuma lei nacional que imponha essa exigência, em certos centros ela se torna obrigatória. Se o documento não for entregue, o processo pode ser suspenso. Não há explicações nem espaço para recusar. O controle se impõe sem que ninguém precise dizê-lo em voz alta. Os laudos são emitidos por clínicas autorizadas e, muitas vezes, entregues sem sequer conversar diretamente com a interessada. Ninguém fala em consentimento. O que importa é cumprir o que se espera. A pressão familiar reforça essa obrigação. Para muitos pais e mães, o essencial é que suas filhas cheguem ao casamento em ordem, sem questionamentos. Esse controle também se estende ao corpo visível. Em escolas, repartições públicas e espaços oficiais, existem regras não escritas sobre o que é considerado vestimenta aceitável. Algumas mulheres já foram detidas por usarem túnicas escuras ou véus longos. Segundo as autoridades, esse tipo de roupa não representa a identidade nacional que se busca promover. Não há sanção legal formal, mas as consequências existem. No caso dos homens, a vigilância se concentra na barba. Em mais de uma cidade, policiais já pararam homens com pelos faciais abundantes e os obrigaram a se barbear. Alguns foram levados diretamente a uma barbearia. Outros, raspados ali mesmo na rua. Ninguém perguntava sobre religião ou costume. Apenas se executava uma ordem informal. O controle atinge até a expressão emocional. Durante os funerais, gritar ou chorar em excesso é mal visto. Existem normas tácitas sobre como demonstrar o luto. Em várias ocasiões, a polícia interveio em velórios por considerá-los exagerados. Espera-se que o luto dure 3 dias. Passado esse prazo, voltar à normalidade não é uma sugestão, mas uma expectativa imposta. Vestir-se de preto por mais tempo ou contratar mulheres para chorar durante a cerimônia também pode gerar advertências. A mensagem é clara: é permitido sofrer, mas apenas em silêncio. Não importa se a perda foi brutal ou inesperada. O importante é que não se perceba demais. O emocional deve passar despercebido. Também foram impostas restrições à participação em atos religiosos. Algumas celebrações só são permitidas com autorização prévia, e nem sempre ela é concedida. Nas orações públicas, controla-se o volume, a duração e o número de participantes. Em alguns casos, mesmo com a permissão em mãos, agentes uniformizados se apresentam para garantir que não haja desvios do formato aprovado. Os meios de comunicação seguem a mesma lógica. Não há imagens de choro nem de desespero explícito. Os noticiários exibem ordem, calma e reações contidas. Não é uma censura direta, mas uma maneira de filtrar qualquer gesto que possa romper com a imagem de equilíbrio. O resultado é uma televisão sem sobressaltos, sem raiva, sem tristeza visível. Todo esse sistema não precisa de uma única lei para funcionar. A vigilância se mantém por costume, por pressão, por observação mútua. As pessoas aprendem a se adaptar, a se regular, a permanecer dentro dos limites. Desde a maneira de chorar até o modo de caminhar na rua, cada gesto tem um espaço permitido. Sair dele não exige uma punição escrita. Basta um olhar, um comentário, um aviso. Montanhas, neve e fronteiras fechadas.
As regiões leste e sudeste do país são cercadas por um muro natural que parece ter sido projetado para isolar o território do restante do mundo. As montanhas não são simples cadeias rochosas. São muralhas de pedra, gelo e vento que ultrapassam os 7.000 metros de altitude. O que separa essa nação de seus vizinhos ao sul e ao leste não são alfândegas, mas sim geleiras, desfiladeiros e passagens onde o ar se torna escasso. Um dos trechos mais difíceis é o corredor de Wakhan, uma faixa estreita que parte do Afeganistão e sobe até a China, com o Tajiquistão ao lado. Ele foi criado por acordos entre impérios que já não existem, mas seus efeitos permanecem. Não há estradas asfaltadas, apenas trilhas de terra, passagens bloqueadas pela neve, rios congelados e caminhos que só os pastores locais conhecem. Durante a maior parte do ano, essa área é inacessível. As nevascas cobrem as entradas, os deslizamentos apagam os trilhos e o frio atinge níveis que congelam até os freios dos veículos. Os que vivem ali estão acostumados, mas sair do vale exige preparação, mantimentos e precisão. Um erro pode deixar alguém preso, sem possibilidade de retorno. A vigilância oficial nesses passos é escassa, não por negligência, mas porque é quase impossível patrulhá-los constantemente. Em alguns pontos, há pequenos postos com soldados tajiques ou russos que se revezam. Carregam cobertores, fogareiros e armamento leve. Observam o terreno, não tanto para ver quem entra, mas para impedir que saiam coisas que não deveriam. Durante anos, essas rotas foram usadas para o transporte de bens ilegais, principalmente drogas e armas. As caravanas não seguem trilhas fixas. Às vezes avançam de noite, outras cruzam a cavalo por lugares onde ninguém passa há semanas. Mesmo os contrabandistas param quando o clima obriga. Ninguém quer morrer congelado. A montanha não perdoa. As avalanches são frequentes, as pontes de madeira duram pouco e os rios transbordam sem aviso. Há áreas onde nem mesmo helicópteros conseguem pousar. Cruzar sem conhecimento local é um risco sério. Ainda assim, alguns o fazem por necessidade, por dinheiro ou por não terem outra saída. A essas altitudes, o ar é tão rarefeito que até mesmo os habitantes locais se cansam após poucos metros. O mal da altitude se manifesta com tonturas, vômitos e confusão. Não há clínicas por perto, nem maneira rápida de pedir socorro. Se algo dá errado, só resta resistir ou esperar por ajuda. Nos mapas, a fronteira é desenhada com linhas nítidas. Na realidade, ela é formada por pedras, penhascos e trilhas invisíveis. Não há cercas porque o terreno não permite. O que existe são marcos enferrujados, sinais nas pedras ou marcas feitas pelos próprios moradores. Os patrulheiros mal conseguem cobrir o básico. Durante o inverno, há vilarejos que ficam completamente isolados. Ninguém entra, ninguém sai. Os mantimentos são armazenados com antecedência, as portas são trancadas e todos esperam. Se algo acontece, o socorro pode demorar dias. Na maioria das vezes, os vizinhos se organizam sozinhos. De fora, a fronteira parece tranquila, mas é uma das zonas mais tensas do país. Não há combates visíveis, mas há movimento constante, vigilância e silêncio. Pouco do que ocorre ali chega à imprensa. A combinação de clima extremo, solidão absoluta e rotas clandestinas faz com que o perigo esteja sempre presente, mesmo que não se veja. Acredita-se que por essas trilhas tenham fugido desertores, grupos armados, imigrantes sem documentos. Também há minas enterradas desde antigos conflitos. Ninguém sabe quantas restam nem onde estão. Em alguns invernos, ouvem-se explosões e ninguém pergunta por quem foi atingido. Mover-se por essa região exige mais do que um mapa. É preciso conhecer a neve, ler o vento e entender o terreno. Os erros não são tolerados. Mesmo quando tudo parece calmo, o que está escondido entre essas pedras pode mudar tudo num instante. As ruínas esquecidas de Pendy Kent. Em um canto escondido do norte, entre montanhas áridas e estradas de terra solta, encontram-se os vestígios de uma cidade antiga que poucos fora do país conhecem. Pendy Kent permaneceu enterrada por séculos sob poeira e pedra. Não é extensa nem monumental, mas o que restou ali
surpreendeu os arqueólogos pela sua conservação inesperada em um local tão remoto. As ruínas não estão protegidas por vitrines nem por estruturas modernas. Ainda se vêem muros, colunas e pisos que resistiram ao tempo quase sem intervenção humana. Penjikent foi construída há mais de 1.300 anos, quando essa região ainda cultuava outros deuses e o Islã ainda não havia sido adotado. Nos templos, persistem figuras e símbolos esculpidos diretamente na pedra. Um dos achados mais impressionantes foram os afrescos. Várias casas e edifícios tinham as paredes cobertas por pinturas que retratavam cenas do cotidiano, rituais, banquetes e batalhas. Muitas dessas imagens sobreviveram quase intactas. Algumas ainda conservam sua coloração original. É possível ver como as pessoas se vestiam, o que faziam e como se organizavam, tudo isso sem precisar recorrer a textos antigos. Diferente de outras cidades da região, Penjikent foi abandonada repentinamente. Um incêndio e o colapso estrutural deixaram o local soterrado, sem que houvesse saques posteriores. Isso permitiu que objetos e espaços permanecessem como foram usados pela última vez. Ferramentas, cerâmicas, utensílios e decorações ainda estavam lá quando começaram as escavações. Não foram encontrados corpos em posição original, mas sim restos humanos espalhados, com sinais de tentativas de fuga. Algumas portas ainda estavam trancadas por dentro, o que sugere um abandono apressado, motivado por uma ameaça súbita. Tudo indica que não houve tempo para uma evacuação organizada. O traçado urbano era avançado para sua época. Ruas estreitas e retilíneas, zonas residenciais separadas das áreas religiosas, canais para distribuição de água e um centro destinado à tomada de decisões. Havia pátios, áreas de mercado e um uso eficiente de pedra, barro e madeira. O mais notável era o senso de ordem, mesmo com materiais simples. Penjikent ainda não foi transformada em atração turística. Há algumas placas informativas, trilhas sinalizadas e áreas de escavação abertas ao público, mas o lugar permanece quase intocado. Arqueólogos concordam que esse sítio oferece uma janela clara para a vida antes do Islã na Ásia Central, sem filtros, sem reconstruções. O local reflete uma evidente mistura cultural. Apesar de ser uma cidade persa, foram identificados elementos gregos, indianos e chineses entre os vestígios. Isso não é coincidência. Penjikent estava situada em uma rota importante de caravanas, o que a transformou em um ponto de intercâmbio não apenas de mercadorias, mas também de costumes e ideias. Entre os objetos recuperados estão moedas estrangeiras, instrumentos musicais, fragmentos de tecidos e jogos de tabuleiro esculpidos em pedra. Muitos desses itens não eram produzidos localmente, o que confirma o contato frequente com viajantes distantes. Mesmo os templos mostram estátuas que combinam estilos de diferentes regiões. O trabalho arqueológico continua, apesar das dificuldades. O clima, o relevo e a ausência de proteção adequada dificultam os avanços. Ainda assim, o que já foi descoberto é suficiente para considerar Penjikent um dos sítios arqueológicos mais reveladores de seu tipo nessa parte do continente. Não há recriações digitais nem simulações em 3D. O que se vê é o que restou. Pedra sobre pedra, partes desgastadas, outras quase intactas, e um silêncio interrompido apenas pelo vento e pelas pegadas dos poucos que chegam. Penjikent não é um museu montado. É uma história parada no tempo, sem enfeites, sem efeitos. Exatamente como ficou após sua queda. Túneis, estradas e sobreviver ao trajeto. Deslocar-se por este país não é uma questão de conforto, mas de resistência. As montanhas ocupam quase todo o território, e para ir de um vale ao outro é preciso cruzar rotas íngremes, curvas sem proteção e passagens a mais de 3.000 metros de altitude. As estradas não foram feitas para a pressa, foram feitas para sobreviver. São vias estreitas e traiçoeiras. Um erro na direção pode terminar no fundo de um precipício. A sinalização é escassa, os buracos são muitos e, em muitos trechos, a única guia é a experiência. O que não está escrito se aprende com o tempo, ou com os acidentes.
As chuvas desprendem pedras dos morros. Os deslizamentos bloqueiam estradas inteiras. No inverno, a neve cobre tudo e deixa vilarejos isolados por dias. Por isso, todos os anos, antes da chegada do frio, as pessoas armazenam mantimentos, revisam os motores e se preparam com correntes para os pneus. Não há espaço para confiar na sorte. Em alguns trechos, não existem pontes modernas. O que há são tábuas antigas amarradas com cabos, penduradas sobre rios ou desfiladeiros. Rangem a cada passo. Se há vento, balançam. Se chove, tornam-se armadilhas escorregadias. Mas continuam ali, porque sem elas muitas comunidades ficariam completamente desconectadas do resto do país. Não há trens que cruzem o país de ponta a ponta. Voar é caro e raro. O transporte acontece por terra, com o que estiver disponível. Caminhonetes velhas, ônibus lotados, motos sem freio. Qualquer coisa serve, contanto que avance. O importante não é o meio, é chegar ao destino. O tráfego de mercadorias depende dessas mesmas estradas. Quando um trecho é bloqueado, os mercados sentem imediatamente. Faltam produtos, os preços sobem. Em algumas aldeias, se o caminhão não chega, simplesmente não há pão naquele dia. A conexão entre regiões é tão frágil quanto a estabilidade do clima. Os acidentes são frequentes. Carros capotados, caminhões atravessados na estrada, ônibus sem freio. Não há serviços de emergência que cubram todo o território. São os próprios moradores que ajudam primeiro. Empurram, carregam, resgatam. A estrada não perdoa, mas a comunidade responde. Muitos já desenvolveram um tipo de sexto sentido. Sabem quando virar, quando frear, quando é melhor dar ré. Aprendem a ler o céu e o vento, a escutar o motor e a antecipar se uma curva pode ser fatal. Não por formação técnica, mas porque não tem outra opção. As pessoas continuam viajando. Por trabalho, por doença, por visitas familiares. Sabem dos riscos, mas também sabem que ficar parado não é uma alternativa. Adaptam-se, ajustam suas expectativas. Transformam o difícil em rotina. Porque, neste lugar, seguir em frente já é uma vitória. Proibições em celebrações e luto. Neste país, as celebrações familiares não são espaços livres. Cada passo segue regras, mesmo quando se trata de eventos íntimos. Tudo deve se ajustar a formatos definidos pelo Estado ou a acordos não escritos que todos conhecem. Não importa se é um casamento, um funeral ou um aniversário. Se algo sair do esperado, há consequências. Há anos foram estabelecidos limites sobre quantas pessoas podem comparecer, quanto tempo a comemoração pode durar e até que tipo de música pode ser tocada. Não é opcional. Existem horários específicos, listas de reprodução autorizadas e até indicações sobre os tipos de comida recomendados. Qualquer desvio, especialmente se for visível, pode se tornar um problema. Festas privadas também estão sob vigilância. Se os vizinhos notam algo fora do comum, basta uma ligação. Em pouco tempo, chega uma patrulha. Os agentes podem entrar sem mandado judicial, contar os convidados, observar a decoração e verificar se alguma diretriz foi desrespeitada. Uma das mudanças mais visíveis foi a exclusão do Natal. Embora não exista uma proibição oficial escrita, a data foi retirada do calendário escolar e os enfeites públicos desapareceram. Lojas não podem exibir itens natalinos, rádios não tocam canções temáticas e as praças permanecem neutras. Quem deseja celebrar, precisa fazê-lo discretamente. No caso de casamentos, os noivos devem assinar um compromisso. É necessário declarar por escrito que seguirão todas as normas do protocolo estatal. O documento especifica número de convidados, lista de músicas, tipo de fotografia permitida, horário e localização do banquete. Descumprir qualquer item pode levar ao cancelamento da cerimônia ou a multas. A seleção musical é especialmente sensível. Só são permitidas músicas que estejam numa lista previamente aprovada. Letras consideradas estrangeiras, provocativas ou emocionalmente inadequadas são proibidas. Músicos precisam enviar o repertório com antecedência, e qualquer improviso pode resultar em penalidade ou na perda do direito de se apresentar em eventos futuros. Presentes caros também são mal vistos.
Incentiva-se o oferecimento de lembranças simbólicas, sem alto valor financeiro. Dar dinheiro ou objetos de luxo é interpretado como ostentação, o que vai contra o ideal de modéstia pública. O mesmo se aplica às refeições. Pratos sofisticados demais podem ser considerados uma provocação social. Não se permite o uso de drones, fotógrafos estrangeiros ou decoradores não registrados. Tudo deve ser discreto. Em alguns vilarejos, famílias já foram multadas por vídeos com iluminação excessiva ou por bolos decorados com símbolos ocidentais. Mesmo após o evento, a vigilância continua. Em alguns casos, dias depois da celebração, funcionários públicos visitam a casa para fazer perguntas sobre o que foi servido, quantos carros estavam estacionados, que tipo de roupa os convidados usaram. Se algo parecer exagerado, o caso vai para instâncias regionais, com possibilidade de advertências formais. Os funerais também seguem regras rígidas. Demonstrações de dor muito intensas são desencorajadas. Espera-se uma despedida breve, silenciosa e contida. O número de presentes deve ser reduzido, sem música, sem discursos longos e sem símbolos religiosos visíveis, a menos que haja permissão. O luto também tem orientações informais. Não se recomenda usar roupas pretas por mais de 3 dias. Após esse período, quem insiste em continuar vestindo-se assim pode receber um alerta, especialmente em escolas ou no trabalho. O discurso oficial é de retorno à normalidade. A vigilância é ainda mais severa em áreas rurais. Todos se conhecem, e qualquer gesto fora do comum chama a atenção. Mesmo em festas infantis, os adultos cuidam para que não haja balões com formatos estrangeiros ou bolos com personagens de filmes internacionais. Tudo precisa parecer sóbrio, local e o menos chamativo possível. Ainda assim, as famílias continuam se reunindo. Apenas adaptaram seus modos. Cozinham em casa, convidam discretamente, distribuem tarefas por mensagens e evitam qualquer tipo de divulgação. Nada de fotos em redes sociais ou confirmações públicas. As festas acontecem, mas como se não tivessem acontecido. E neste país, às vezes, o que não se vê é o que mais perdura. Raptos convertidos em matrimônio. Em várias aldeias deste país, existe um tipo de casamento que não começa com flores nem alianças. Começa com um carro e um grupo de homens esperando na rua. Quando a jovem passa, eles a cercam, a empurram para dentro do veículo e a levam para uma casa desconhecida. Não há aviso prévio. Não há acordo anterior. Apenas uma decisão tomada por outros. O ato não é improvisado. Leva dias de preparação. O homem interessado organiza tudo. Onde será o rapto? Quem o ajudará? Como se moverão sem levantar suspeitas? Às vezes, parentes participam. Sabem a que horas a jovem sai, por qual rua caminha e quanto tempo tem antes que alguém perceba. Ao chegarem à casa do sequestrador, a moça é recebida como se já fizesse parte da família. Oferecem-lhe um assento, comida quente, talvez uma manta. Ninguém pergunta se ela quer ficar. O que importa é que entre e passe pelo menos uma noite sob aquele teto. Se isso acontecer, em muitos povoados, considera-se que houve consentimento. Essa primeira noite é crucial. Se ela não sair antes do amanhecer, a tradição dita que não pode voltar para casa sem carregar vergonha. As mulheres mais velhas da família insistem em convencê-la. Dizem que retornar seria uma humilhação para todos, que nenhum outro homem irá querer se casar com ela, que é melhor ceder do que carregar o estigma. Paralelamente, a família da jovem sabe o que aconteceu. Em povoados pequenos, as notícias correm rápido, mas eles não agem imediatamente. Esperam uma ligação. Essa ligação é essencial. Marca o início de uma negociação. Discute-se se a união será aceita, se haverá algum tipo de compensação ou se será mantida a paz entre as famílias envolvidas. Na maioria das vezes, a família aceita. Não há denúncias, não há protestos. Apenas um acordo tácito de que o ocorrido não será comentado em voz alta. Logo em seguida, organiza-se uma cerimônia. Pode ser religiosa ou apenas simbólica. O importante é formalizar algo que já foi considerado consumado. Ninguém pergunta à jovem se ela concorda.
O ato não tem respaldo legal. No papel, é ilegal. Mas as autoridades locais não impedem. Nas aldeias, a polícia só intervém se houver denúncia formal, e essas quase nunca acontecem. As famílias consideram que é um assunto interno. A lei está distante. Quem manda é o costume. As escolas também não intervêm. Se uma aluna desaparece e depois reaparece casada, seu nome é simplesmente retirado da lista. Não há acompanhamento. Não se pergunta o que aconteceu. As professoras se calam. A comunidade inteira age como se fosse algo normal, algo que já aconteceu muitas vezes e continuará acontecendo enquanto ninguém diga o contrário. A vida não é fácil. O básico custa caro. Muitas famílias se viram com o que têm: um pouco de ajuda dos vizinhos, alguma comida trocada e o hábito de não esperar nada de fora. As estruturas familiares seguem como há décadas: tarefas divididas, papéis definidos e poucas mudanças. O presente segue empurrado entre o que restou do passado soviético e o que ainda não chegou. As comunidades, sobretudo nas zonas rurais, estão acostumadas a se virar sozinhas. Não há emprego fixo, nem serviços constantes, nem muitas opções. A vigilância nem sempre é visível, mas é sentida. A pressão para se vestir de certa forma, falar com cuidado e não chamar atenção. Mostrar demais o que se sente também é mal visto. Até chorar tem hora marcada. Política não se discute. Quem manda está em todo lugar. Nos cartazes, nos livros, na televisão. Não há protestos, nem críticas. Não porque tudo esteja bem, mas porque não há espaço para dizer o contrário. O que não se fala, não se muda. E mesmo assim, o país segue em pé. As pessoas trabalham, cuidam dos seus, comemoram quando podem e se adaptam ao que lhes cabe. Aqui tudo custa o dobro, mas mesmo assim se faz. Não há luxo, nem promessas, nem milagres. O que existe é resistência diária, silêncio compartilhado e muita vontade de simplesmente continuar, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém conte.